pregação que eu vou dar hoje, na verdade, eu ia dar no culto de ceia do mês passado. E aí o Senhor me levou a dar aquela pregação, né? Vocês lembram? Acho que lembram, né? De Judas, lembra? Que eu falava, ó, vai sair hoje, vai sair daqui e trair a Cristo, assim como Judas, né? Quem é que lembra disso? Quem é que lembra disso? Amém. Então, por coincidência, hoje eu vou trazer a mensagem que eu ia trazer no mês passado, que também é um culto de ceia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 22, 44. Eu vou até fechar a minha Bíblia, porque eu estou com todos os versículos aqui. Eu tive que fazer aqui. Quero também deixar registrado que essa minha pregação é baseada numa pregação de Charles Spurgeon, né? Usei bastante coisa numa pregação dele e acrescentei outras, mas queria que você prestasse muita atenção. Lucas 22, versículo 44. E vamos ler também Mateus 26, 37. Mas se você não quiser efetivamente acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler aqui. Porque eu vou falar muito específico. Eu vou Mateus, João, Lucas, eu vou navegar nos evangelhos ali, então para a gente também não, para a gente ter até mais dinâmica na pregação, para não ficar esperando os irmãos a vir para lá e para cá, já estou acontecendo aqui. Então, Lucas 22, 44 assim diz: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E Mateus 26, 37 fala: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Aqui a gente, o que eu vou tentar passar para vocês hoje é aquelas horas finais de Cristo ali, do momento ali que ele está no jardim do Getsêmani até a cruz. E aqui a gente vê um momento que Jesus está muito angustiado, né? A gente sabe que não era por causa da cruz, não era medo da cruz de Cristo, Jesus, que Cristo estava afim, até porque a cruz entre tudo ali era o menor das dores, apesar de ter sentido dor, mas outras pessoas foram crucificadas e aguentaram a dor da cruz, né? Da mesma forma. Então não era por isso, o Criador dos céus e da terra não estava com medo de uma simples cruz, de alguns cravos que entrariam nas suas mãos e nos seus pés. Jesus angustiou-se porque a ira de Deus estava sobre ele naquele momento. Ali começou um momento que o Senhor, Deus e Pai, começou a derramar sobre ele, e é esse cálice que ele pede para que o Senhor, que Deus Pai, ele afaste dele. A ira de Deus que estava acumulada desde Adão até aquele momento, todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas da terra, todas as pessoas que pecaram contra Deus e que a ira de Deus vinha se acumulando, foi naquele momento despejada em um só homem. Por isso que ele suava sangue, por isso que ele se angustiava, por isso que a pressão que Jesus sentia naquele momento era absurda. E aí a gente tem aquele momento do Getsêmani, ele orando, e logo depois é quando o segundo momento é o momento que eu separei aqui de Lucas 22, 47 e 48, que fala assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Então, a gente vê que um momento que o Senhor angustiado, e logo nós temos um momento da traição de Judas. Eu vou estar pontuando
esses momentos e vocês vão entender o porquê depois. E aí, Judas dá o beijo dele, trai ele, os soldados prendem a Cristo, e aí se segue um outro momento, que está lá em Lucas 22, 54, do 66 ao 71, que fala assim: então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Ao romper do dia, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Aí Jesus falou: vós está dizendo que sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Em João 18, o 12, 19 ao 24, também relata essa cena, mas com alguns detalhes diferentes. Assim fala: assim, um destacamento de soldados com seu comandante, os guardas dos judeus, prenderam Jesus. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, os guardas que estavam perto bateu-lhe no rosto e disse: isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncio o mal, mas se falei a verdade, por que me bate? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então os soldados levaram Jesus e o sinédrio se reuniu durante a noite, a calada da noite, e ali eles, sem opção de defesa, julgaram a Cristo e levaram ele ao sumo sacerdote. E a gente sabe que dali ele passa a noite naquele lugar, com as zombarias, né, os guardas tripudiam dele, faz a coroa de espinho, as coisas todas. E aí Jesus é levado a Pilatos no outro dia. Lucas 23, 1 fala: então toda a Assembleia levou-lhe à presença de Pilatos. E ali a gente sabe que Pilatos ele era governador de Roma. Os sacerdotes, os fariseus, eles, segundo a lei de Deus, eles não podiam matar ninguém, ou seja, né, como diz lá no mandamento que foi dado a eles, que não podiam matar ninguém. Então, né, depois Jesus vem e fala, né, se você só odiar o seu irmão, já é réu, né, do inferno. E ali o que eles mais tinham era ódio por Jesus. Não mataram porque não podia matar, né? Efetivamente, enfiar uma faca, uma pancada na cabeça e matar Jesus. Mas levaram ele a Pilatos, porque Pilatos era o governador e ele poderia executá-lo. E ali, então, diante do tribunal de Pilatos, aconteceu as primeiras acusações a Cristo, que fala lá em Lucas 23, do 2 ao fim. Começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio Cristo, o rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos.
começou na Galileia e chegou até aqui. Então a gente está acompanhando as coisas que aconteceram. E aí, depois que Pilatos fala que Jesus não via acusação naquele homem, mas mesmo assim ele manda açoitar a Cristo. Então, primeiro a gente já vê o tipo de punição a Cristo, que fala lá João 19, do 1 ao 5. Então Pilatos mandou açoitar Jesus, ou seja, tinha falado que não tinha culpa, mas mesmo assim mandou açoitar a Cristo. Os soldados teceram uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando a ele diziam: salve, rei de judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse a Jesus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Olha só, é esquisito isso. O cara acaba de açoitar Cristo e aí traz a Cristo. Ó, tá vendo ele aí? Está todo machucado, mas eu estou trazendo ele para que vocês saibam, para que vocês vejam que eu não acho nenhum motivo de acusação dele. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse Pilatos: eis o mal. E aí, depois desse momento, a gente passa o momento da condenação efetivamente, que fala em João 19,6: ao ver o chefe dos sacerdotes, os guardas gritaram: crucificam, mas Pilatos respondeu: levem vocês e crucifiquem, quanto a mim não encontro base para acusá-lo. Aí, toda aquela fundação toda, levaram Cristo, Jesus carrega a cruz, e aí no momento que Jesus está crucificado, tem alguns momentos que eu quero chamar a atenção aqui. O primeiro momento, quando Jesus enche sede. João 19:28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava consumado, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: eu tenho sede. O outro momento, durante a crucificação, é quando, na verdade, não durante, mas antes, na cruz de Cristo, foi confeccionada uma placa onde ali estava escrito, né, o motivo da condenação dele, né, que era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ele estava sendo morto, a condenação dele era essa, de ele se intitular o rei dos judeus. E o último momento aqui, que eu quero ressaltar, é quando zombam de Jesus na cruz. O povo, que é de Lucas 23, 35, 37 e 39. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Os criminosos que ali estavam pendurados lançavam insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Então, a gente viu algumas coisas em relação desde o momento ali que ele está angustiado, orando, né, para que o Senhor afaste deles aquele cálice, até o momento da cruz. E isso, se a gente... todos esses detalhes de Cristo, eu quero fazer um paralelo com você aqui hoje e mostrar que o Calvário de Cristo, ele é uma profecia do que o pecador o que vai acontecer com o pecador quando ele subitamente for arrancado deste mundo. Ou seja, quando o ímpio morrer sem Cristo, nós vamos ver que o Calvário de Cristo, ele é um simbolismo, né, uma coisa profética do que vai acontecer com o pecador após a morte. E por que isso? Porque Jesus
Jesus Cristo, naquele momento, apesar de não ter tido nenhum pecado, de não ter cometido nenhum pecado, naquele momento, Jesus era o maior pecador de todos. Ou seja, todos os pecados estavam sobre Cristo naquele momento, e ele era o maior pecador de todos, ou seja, todo o pecado, todas as pessoas estavam sobre ele. E aí, logo que o ímpio, a gente pode até abranger mais isso, quando a gente fala de pecador, não é só o ímpio, né? Às vezes podem ter pessoas dentro da igreja que estão na igreja, mas não estão andando conforme a palavra, como Deus quer que ande. E aí, o dia que morrermos, vamos estar, como diz lá em Hebreus, ao homem destinado a morrer com a sua vez e segue com o juízo. Vamos estar frente a frente, diante do Criador de toda a terra, aquele que irá julgar cada um de nós. E ali, naquele momento, aqueles que não estão sem Cristo, assim como Cristo se angustiou, vão estar angustiados, porque serão entristecidos com uma tremenda angústia e remorso pela vida que desperdiçaram e por terem rejeitado a Cristo. Naquele momento, aqueles que zombam de Cristo, que dizem que não existe Deus, né, aqueles que levam a vida, né, deixando Cristo à parte, e hoje eu li uma coisa interessante que fala, né, que tem duas maneiras de você ter conhecimento de Deus. Que muitas pessoas falam, eu creio em Deus, eu conheço a Deus. Mas uma coisa é você conhecer a Deus, assim como você conhece uma pessoa de vista. Você conhece aquela pessoa, mas você não conhece ela, os propósitos dela, o que ela faz, especificamente as coisas a particularidade da vida dela. Então assim somos nós também em relação a Deus. Né? Muitos não conhecem a Deus como deveriam conhecer. E nesse momento, assim como Cristo se angustiou, vão se angustiar por terem desperdiçado. Ali a ficha vai cair, ali eles vão lembrar de tudo, ali os pecadores vão lembrar das chances que tiveram de se converter a Cristo, das chances que tiveram de mudar a sua vida, de acertar o caminho todo que estavam. Ali, todos eles serão está repleto de uma angústia muito forte, assim como Cristo sentiu lá no jardim do Getsemane. Só que ele não vai ser no jardim, não está de frente a frente ao Criador. E aí, assim como Judas traiu a Cristo, o seu pecado que você mais amava vai, como Judas, vai te trair naquela hora. Aquele pecado que te prometia prazeres, te prometia as coisas boas dessa terra, lá ele vai se revelar efetivamente como algo que desagradava a Deus, como algo que, ou seja, é como se ele te conduzisse para aquele caminho e ali ele te abandonasse. Ali você vai estar diante de Deus sozinho, ou seja, você e Deus. E assim como Jesus foi levado, foi preso e levado para a casa do sumo sacerdote e foi julgado, né, por eles ali, sua alma será tomada e levada por um grupo de demônios e levada ao tribunal de Deus, tal como Jesus foi levado à sala do juízo de Caifás. Haverá um juízo sumário, ou seja, sem defesa. Vão te julgar e você não vai ter oportunidade de falar nada. Sumário pessoal e de alguma maneira privado, como resultado
de qual serão enviados à prisão, onde em trevas e rugir de dentes e pranto à noite, vai passar a noite antes da sessão do tribunal que terão no juízo pela manhã. O que está querendo dizer aqui? A gente sabe que haverá um juízo no final dos tempos. Mas as pessoas que estão, que morreram, estão, segundo a Bíblia, no Hades. Então, esse é o lugar que esses demônios vão levar e você vai ficar preso lá até o dia que você vai estar diante de Deus. E aí, que segundo a profecia que eu estou falando aqui, segundo o simbolismo, seria da mesma forma que na manhã seguinte Jesus foi levado ao tribunal de Pôncio Pilatos, virá o dia e virá a manhã da ressurreição. No Apocalipse diz que os que estiverem em Cristo ressuscitarão primeiro, e essa é a primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Mas a Bíblia também fala em Apocalipse de uma segunda ressurreição, que é a ressurreição para a condenação, para aqueles que não morreram em Cristo. Então, virá amanhã dessa ressurreição. E assim como o nosso Senhor Jesus compareceu perante Pilatos, assim todos os pecadores comparecerão diante do mais alto tribunal, não de Pilatos, mas sim do terrível trono de juízo do Filho de Deus, a quem vocês desprezaram e rejeitaram. Ou seja, cada um de nós, cada pecador, especificamente daqueles que estou falando, daqueles que não têm agradado a Deus, que têm seguido uma vida longe de Deus. E ali vão aparecer, assim como diante de Pilatos, homens acusaram a Cristo, ali vão ter acusações a você que eu digo, se você for um desses. Aquele pecador, vai haver acusações contra ele, só que não vão ser acusações falsas como fizeram a Cristo. Ali vão aparecer os santos, os anjos e os próprios demônios vão acusar essas pessoas. E como Jesus ficou mudo, calado, como uma ovelha, você vê que cada detalhe do Calvário de Cristo, ele aponta para o destino do pecador após a morte. Lá também, diante dessas acusações, o pecador vai ficar mudo, calado. Não vai ter nenhuma palavra, não vai ter nada o que dizer frente aos seus acusadores, porque vai ser mostrado e constatado o pecado daquelas pessoas. E aí, diante das acusações, vão vir as punições. E aí, aqui fala, eu separei o texto, logo suas consciências e desespero o sacudirão, até que se convertam de tal monumento de miséria, tal espetáculo de desprezo, até poderem ser descritos adequadamente, por ser descritos adequadamente por outro. Eis aqui um homem, como foi falado de Cristo. E os homens o olharão e dirão: eis ali um homem, e ao sofrimento que lhe sobreveio, porque desprezou a seu Deus e encontrava prazer no pecado. Ali, diante das acusações, diante de tudo que você vai ver, de toda a sua vida que vai ser passada diante dos seus olhos, você vai constatar que você merece o inferno. Ou seja, você vai perceber diante de tudo, realmente, eu fiz
fiz isso, errei aqui, errei ali, errei lá. Eu tive essa oportunidade de converter no time aqui. Deus usou fulano para falar comigo, Deus veio pessoalmente falar comigo aquele dia, e ali vai estar tudo ali. E não haverá uma punição efetivamente de que nem foi de Jesus, de tapa no rosto, de dar chicote, mas vai ser uma punição de você mesmo, meu filho. O sentimento que você vai ter, e ao olhar aquelas pessoas, os santos, os anjos, olharem com desprezo para o pecador naquele dia, isso vai ser algo muito triste. Né? E aí, em consequência, como foi a Cristo, virá uma condenação efetivamente. Né? Depois serão condenados. Aí você vai ouvir, você não, irmão. Ele pode estar usando você, mas não é você. Creio, espero que não seja você. Mas o pecador, ele vai ouvir da boca de Deus: apartai-vos de mim, malditos. Será a sentença que receberão, assim como seja crucificado. Né? Assim como os homens gritavam: seja crucificado, crucifica-o. O pecador ali vai ouvir a sentença: apartai-vos de mim, malditos. E serão levados pelos oficiais de justiça ao lugar de sua condenação. E assim como Jesus tinha aquela placa, né, em cima da cruz dizendo que pecado era, os pecadores serão executados publicamente, com todos os seus crimes escritos sobre suas cabeças, para que todos possam ler e entender que foram justamente condenados. Ou seja, aí é aquela história que a gente fala aqui, que a justiça de Deus será exaltada, ou seja, Deus será glorificado através do inferno, porque a justiça de Deus, os justos e os santos e os anjos vão olhar aquelas pessoas e vão olhar o motivo de elas estarem ali, e vai ser justo para elas estarem ali. Vai se glorificar a Deus por aquelas pessoas estarem no inferno, porque elas merecem, porque rejeitaram o Filho de Deus. E lá no inferno, assim como Jesus, você vai sentir muita sede, muita mesmo, muita mesmo. E aí, vamos falar aqui, igual ao substituto dos pecadores, ou seja, Jesus foi o substituto, como eu falei, né? Vocês exclamarão: tenho sede, porém ninguém lhes dará uma gota de água. Não provarão nada senão a amargura e o desprezo de Deus. Ali, irmãos, né, a gente conhece isso, Jesus falou sobre isso na parábola do Lázaro e do rico. Que o rico estava lá no inferno, via Lázaro lá no céu, e ele pedia a Abraão: deixa Lázaro molhar a ponta do dedo na água e colocar na minha língua uma gotazinha de água. E aí Abraão fala, Jesus relata, né, que Abraão fala: há um abismo entre nós, nem ele pode passar para ali, nem você pode passar para cá. Mas de lá um via o outro. Então, essa é a história do pecador após a morte. E por fim, se já isso já não é muito ruim, serão zombados eternamente, assim como Jesus foi zombado. Logo zombarão de vocês, dos pecadores, né? Como zombaram de Jesus. E especialmente se professaram alguma religião falsa. Olha o que nós vimos hoje. Né? Ou seja, muitos homens de Deus hoje em dia, muitos líderes de igrejas pregando evangelho, e ali, naquele dia ali, alguns vão dizer:
a outros salvou, e a outros pregou, porém a si mesmo não puderam se salvar. Porque apesar desses líderes estar à frente dessas igrejas, pregando esse evangelho falso, talvez algumas pessoas ali, eu sou um exemplo, né? Estava lá, né? Ouvi a palavra, mas aí busquei a Bíblia, e por isso que é importante lermos a Bíblia, porque quem nos liberta é a palavra. E hoje eu posso dizer para você que, como eu digo, sempre digo isso, né? Se eu morrer agora, eu irei ao céu. E talvez eu vou zombar desses homens lá. Ou seja, muitos deles, eu ouvi a palavra através dele, na verdade, eu me converti através de homens assim, mas eles não vão salvar a si mesmos. Né? E naquele dia haverá zombaria. O mesmo Deus zombará deles. Olha só, irmãos, isso aqui é muito aterrorizante. Deus vai zombar. E no livro de Provérbios 1, versículo 2 fala, ele diz: também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vinho o vosso temor. Deus vai rir e zombar dos pecadores. Além de aplicar a ira de Deus sobre aqueles que estavam lá, além de Deus massacrar com a sua ira os pecadores, Deus ainda vai zombar deles. Deus vai rir deles. Então, ou seja, tudo que Cristo, todo o Calvário de Cristo, os detalhes foram sinais de algo que vai acontecer com o pecador após a morte. Né? E aí, Deus vai falar algumas coisas assim. Vamos pensar numa zombaria de Deus. Deus zombando deles. Deus falaria algo assim: clamem aos deuses de vocês. Clamem aos deuses, os deuses que vocês acreditaram, as imagens de escultura. Clamem a eles agora. Né? Vocês que confiaram neles para a salvação alguma vez. Aqueles que pecaram na concupiscência dos olhos, da carne, e soberba da vida, o Senhor vai falar: ó, e agora? Onde está isso aí? Onde está aquela fofobia? Onde está aquela sua altivez que dizia que não precisava de mim, que me deixava à parte? Porque, irmãos, algumas pessoas sabem que existe Deus, sabem que Cristo veio aqui, morreu para seus pecados, mas Deus, eles vivem a sua vida e Deus fica sempre à margem. Né? Só lembra do Senhor quando está doente, quando o filho sofre um acidente, aí vão lá e acendem 300 velas, fazem novena de não sei o que, novena daquilo, aí ora, e aí é o momento que elas buscam a Deus. E ali o Senhor vai rir delas, né? E a gente sabe que o pecador ali, né, assim como Deus fez Cristo sofrer, né, como Deus agradou com ele, como diz a Bíblia, como a Deus agradou morrer Jesus. Se Deus morreu a Cristo, seu Filho, quanto mais Ele fará aos pecadores que o rejeitaram. Está entendendo? Você está conseguindo compreender o tamanho da coisa? Se Deus moeu Jesus, né, se fez ele, derramou a ira sobre ele, seu sangue, toda aquela angústia que tirou aqui, quanto mais Deus falar para aquele que não acreditou, não creu no sacrifício que ele estava fazendo.
Então isso é muito sério. E eu queria finalizar a minha palavra lendo João 3,16. Se você quiser agora abrir sua Bíblia, eu espero. João 3, do 16 ao 21. Assim diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é o condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação está aqui, né? O motivo da condenação ela está aqui. Quem não crê em Cristo e no Evangelho propriamente dito, que é Cristo crucificado, no Evangelho é Cristo e Cristo crucificado. Então quem não crê que é um homem mau, sujo, que é pecador, inimigo de Deus, que desagrada a Deus dia após dia, porque nós não conseguimos, ainda que busquemos a Deus, nos santifiquemos, nós pecamos todos os dias. Se a pessoa um homem que não entende isso, e não entende, não se vê nessa condição, e entende que Deus, por amor, poderia lançá-lo no inferno sumariamente, Deus envia o seu Filho para fazer-se pecador no lugar dele, ou seja, para que se cumpra a justiça de Deus, porque segundo o Evangelho, a justiça de Deus precisava ser cumprida. Ou seja, porque o salário da morte é pecado, não, né, Paulo? O salário do pecado é a morte. Então, o pecador merecia a morte. Então, para ser a justiça de Deus ser satisfeita, alguém tinha que morrer. E aí Deus dá, em lugar daquele que de fato devia de morrer, Deus envia Jesus que substitutivamente toma o lugar daquele pecador e morre no lugar dele. Se o homem que não tiver essa consciência da sua situação e não se arrepender dos seus pecados e passar a viver uma vida para Deus, né? Como diz lá em Gálatas 2, 19, final do 19 e o 20 fala: já estou crucificado com Cristo. A vida que vivo, já estou crucificado com Cristo. Porém já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivia na carne, vivo agora na fé, vivo agora pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É o que diz a palavra. Então, quem não crer no nome do Filho unigênito de Deus, continuando, que eu li só o 16 e 17. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas, o julgamento final vai ser esse. As pessoas tiveram a oportunidade, a luz veio ao mundo para salvá-las, mas elas preferiram amar as trevas, fazer as coisas erradas, pecarem diante de Deus, do que deixarem o seu pecado e amarem a Cristo. Continuando, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz,
temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, ao encontro da luz, para que se veja claramente as suas obras, porque são realizadas por intermédio de Deus. Então, antes, cada um de nós aqui não gostávamos da luz. E se você pegar uma pessoa que não tem a Cristo e começar a expor a palavra de Deus, se o Espírito Santo não tiver operado e aberto o coração dela, ela vai odiar você, porque você vai estar lançando luz sobre ela e as obras dela vão estar sendo manifestas. Por isso que ela odeia a luz. Mas quando você vem para Cristo e se converte e pratica a verdade, muito pelo contrário, você quer que a luz reflita sobre você, para que as pessoas vejam as suas obras, porque elas são feitas em Deus. Então, quando nós por isso que nós queremos expor a Cristo, desejamos sempre falar do Evangelho e falar de Cristo, porque sabemos que essa é uma obra que foi feita em nós através de Deus e nós queremos lançar luz sobre ela, ou seja, queremos que as pessoas vejam ela. Então, aqueles que rejeitam o Filho de Deus e amam mais as trevas, né? Como diz lá em Romanos 1, na parte de capítulo 2, que fala lá que rejeitaram, né, a glória de Deus, ou seja, trocaram a glória de Deus pela glória de coisas que são corruptíveis. E como a gente viu aqui, né, um dia, né, segundo aquela pregação, pecadores na mão de Deus irado, né, aqueles que acham que estão seguros, aqueles que acham, porque eu sou muito novo, né, eu sou muito novo e eu tenho muita vida pela frente, eu não vou morrer agora. A probabilidade de um homem de 18 anos, um jovem de 18, 17 anos, e uma pessoa de 90 anos morrer é a mesma. A probabilidade é a mesma. Não é naturalmente, você entende que a pessoa de maior idade ela vai morrer primeiro. Mas a probabilidade entre uma pessoa de 17, 18 anos e uma de 90 morrer é a mesma. Porque Deus não está condicionado a nada. Deus não está condicionado a uma doença. Deus não está condicionado ao Rafa Festavel. Não, eu só posso levar aquela pessoa. Não, aí imagine que eu só posso levar aquela pessoa quando ela estiver velha. E a gente sabe que muitos jovens morrem na frente de carro. É uma mala terrível que pega uma criança de 13, 14 anos. Então, a probabilidade de você ter de não estar vivo amanhã, não estar vivo até que termine esse dia, é a mesma de uma pessoa de 90 anos. E isso é preocupante, como diz naquela pregação, pecadores na mão de Deus irado. Por quê? Subitamente, quando você pensar que está seguro, quando você pensar que nada pode lhe acontecer, subitamente você é pego de surpresa e vai estar nessa condição que eu li aqui nesta pregação hoje, diante de Deus, e vai passar por todas essas etapas, e ali não tem mais jeito, não tem mais volta. Isso que dizem aí em outras religiões que você morre, aí daqui a pouco você morre de novo, você vem para se purificar, para se melhorar. E o mais engraçado disso é que o mundo está cada vez pior, né? Como é que as pessoas morrem e estão se purificando? Como é que pode?
estão vindo e se evoluindo. E o mundo é cada vez pior. Né? Isso não tem, é uma coisa absurda. E a outra coisa que também é absurda é o seguinte. Eu, segundo essas religiões, eu hoje sou alguém que fui antes. Né? Ou seja, então, eu vivi anteriormente e estou vindo aqui de novo. Então é complicado. Por quê? Está faltando espírito. Porque a população cada vez aumenta. Há 1000 anos atrás tinha, sei lá, quantas pessoas no mundo? Tinha, sei lá, 1 bilhão de pessoas. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. Então calma aí. Se 1 bilhão morreram, calma aí, tem espírito se dividindo aí em mais de uma pessoa. Né? Tem espírito se dividindo em mais de uma pessoa aí, porque eu não posso ter mais gente do que espírito. Né? Então você vê que os fundamentos de certas religiões não subsistem sobre si mesmo. Então, morreu, segundo a Bíblia, vai estar no Hades até o julgamento. E vai estar diante de Deus. E Deus não vai ter misericórdia naquele dia. Deus é misericordioso aqui. Lá Ele vai ser o juiz de toda a terra, que vai julgar cada um de nós segundo as nossas ações, nossos pensamentos, atitudes, né, e as palavras que saem da nossa boca. Mas, glórias a Deus, né, como diz o apóstolo Paulo, quem nos salvará dessa terrível morte? Graças a Deus que nos deu Cristo Jesus para vir e nos salvar. E segundo Romanos 8:1 está lá, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmão? Louvado seja Deus, que o Senhor vos abençoe.